Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, dar início ao culto. Vamos abrir o Salmo 111 e ler o verso 1 a 3 na nossa chamada de oração. Salmo 111, verso 1 ao verso 3, na nossa chamada de adoração. Nós vamos ler numa única voz esses 3 versos do Salmo 111. Deus nos chama para adorar. Salmo 111, verso 1 a 3. Leiamos. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ainda de pé, vamos invocar o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai celeste maravilhoso, somos gratos pela noite desse dia em que nos reunimos na Assembleia Santa para glorificar o Senhor, para bendizer o Teu nome. É verdade, somos poucos, muitos se desanimaram por causa da chuva, mas nós te louvamos porque o Senhor moveu o coração daqueles que aqui estão para te louvar, para glorificar o Senhor, para prestar o culto que lhe é devido e ouvir a tua voz, ó Deus, que fala das maravilhas da tua lei para os nossos corações. Pedimos que o Senhor seja propício a nós pecadores, recebendo o culto que vamos prestar a ti, falando conosco dessa noite, perdoando os nossos pecados. Que o Senhor, Deus, possa ser misericordioso e bondoso para com o teu povo nessa noite, nos trazendo graça, nos trazendo misericórdia, nos trazendo alento aos nossos corações. Receba o culto, ó Deus, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos adorar a Deus pela restauração do seu povo. Abramos a palavra no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, de maneira alternada. Jeremias 31, 1 a 14. Nós vamos ler esse trecho de maneira alternada. Jeremias 31, 1 a 14. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, verso 1 ao verso 14. Leitura alternada. Vamos ler. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, do coração do deserto, eu lhe darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor,
porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Aonde vi e desfrutar na armadura de Sião, aliança de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será contra a minha pecada, e nunca mais desfalecerá. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei com gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Louvado seja Deus por essa promessa de restauração do povo dele nos dias de Zacarias, e que apontava para a restauração nos dias do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar ao Senhor, que é Rei das Nações, de pé, este cântico, Rei das Nações. Assentar, queridos irmãos, vamos suplicar ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Abramos a palavra neste momento de contrição no Evangelho do Senhor segundo João, capítulo 4. Eu lerei dos versos 1 a 42 e peço aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra. João capítulo 4, verso 1 a 42, eu farei essa leitura e peço aos irmãos que escutem a palavra com atenção.
Evangelho do Senhor segundo João, capítulo 4, verso 1 ao 42. Assim diz a palavra inspirada do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, e se bem mesmo que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é semeador e o outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra da mulher, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos,
mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Até aqui. Meus queridos irmãos, esse texto nos mostra que o Senhor é Salvador e dele vem a salvação não só para os judeus, mas também por aqueles que eram inimizados em relação aos judeus, ou seja, os gentios. Nosso Senhor dá da água da vida não só para os judeus, mas também para os gentios. Ele dá o pecado, ele dá o perdão dos pecados para todos aqueles que o invocam, todos aqueles que reconhecem ser o Filho de Deus, o Salvador dos pecados. E é isso que nós vamos fazer agora em oração silenciosa. Vamos orar confessando os nossos pecados, vamos orar suplicando a Deus que nos dê graça e perdão. E depois de alguns instantes eu peço ao nosso irmão Hugo, se assim puder, que levante e ore, suplicando graça e perdão para as nossas vidas. Oremos silenciosamente. Amém, Senhor. Sim, Senhor. Perdoa-nos e mais uma vez te peço, tenha misericórdia de nós, porque somos maus. Sim, Senhor. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Vamos louvar a Deus pela salvação. Abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 11 ao 22. Nós vamos ler de maneira alternada esse trecho em que Paulo nos ensina que os gentios são unidos ao corpo de Cristo pelo sacrifício do Senhor. A carne que os separava, ou o muro de separação da etnia, foi quebrado pelo sacrifício de Jesus. Efésios capítulo 2, verso 11 ao 22, nós vamos fazer essa leitura de maneira alternada. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 11 ao 22, nós vamos ler esse trecho alternadamente. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 11 a 22, assim diz a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E
no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Louvado seja Deus. Paulo nos ensina acerca da salvação de nós que somos gentios, mostrando que Deus nos aproximou do seu povo por meio do sacrifício de Jesus, do perdão de pecados, e agora não somos mais separados dele, e ele aboliu as leis cerimoniais do Antigo Testamento para que pudéssemos participar livremente do corpo de Cristo, do culto da glória do Senhor. Louvado seja Deus por isso, porque ele cumpriu as suas promessas do Antigo Testamento. Vamos nos colocar de pé e cantar a uma só voz o hino 177. Aqueles que vieram preparados poderão dizimar e ofertar, e aqueles que forem visitantes não se sintam obrigados. Nós fazemos isso de livre e espontânea vontade para o sustento da obra do Senhor. Hino 177, firme nas promessas. Nos eleve a Deus uma oração de gratidão, por favor. Deus, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, só o Senhor é digno de Deus. Obrigado, Senhor, porque nos deste vida, nos deste saúde, Pai, nos deste, Senhor Deus, a liberdade do teu tempo, louvando e bendizemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela chuva que cai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo alimento de cada um da vida, Senhor Deus, que tu possas, Senhor, estar protegendo aqueles, Senhor, que não estão
pela tua graça, pela tua glória, Senhor Deus, e pelo teu perdão dos nossos Amém. pecados. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Nós vamos passar a pregação da palavra. Convido os irmãos a abrirem o livro do profeta Zacarias, capítulo 8, verso 18 ao verso 23. Zacarias, capítulo 8, 18 a 23. Eu vou fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem. Livro do profeta Zacarias, capítulo 8, 18 a 23. Farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção nas sagradas letras. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e o do 5º, e o do 7º, e o do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai celeste, maravilhoso, Rei dos altos céus, nós te bendizemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo cuidado do Senhor, agradecemos por esse momento de culto e suplicamos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, que o Senhor abra os nossos corações espirituais, derramando sobre nós a tua graça, derramando sobre nós o teu Espírito, de maneira que entendamos a tua palavra, sejamos salvos, sejamos, ó Deus, levados ao arrependimento e uma vida de obediência ao Senhor e à tua santa palavra. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, uma vez que os nossos pecados o levam a obscurecer a luz da tua graça, do teu rosto sobre nós. Portanto, perdoa-nos, nos dê forças para ouvir a palavra e, mais do que isso, que o teu nome santo, louvado e exaltado seja neste momento glorificado pela pregação da palavra. Senhor Deus, sê propício a nós pecadores com edificação. Nós imploramos isto em nome de Jesus Cristo Salvador. Amém. Amém. Queridos irmãos, como nós já sabemos, esse livro foi escrito por volta de 520 anos antes de Jesus nascer, e havia um contexto muito específico sobre esse livro. O povo de Deus havia passado 70 anos na Babilônia, hoje Iraque, por causa dos seus pecados, e Deus agora, depois de 70 anos, os traz de volta e ordena aquele povo que construa o templo para uma vida de adoração. Nós sabemos que eles não estavam fazendo isso, infelizmente, que eles estavam buscando uma vida de riquezas, de casas bonitas, de bens materiais, e Deus então levanta tanto o profeta Ageu quanto o profeta Zacarias para exortar o seu povo a viver com base nas promessas, viver buscando arrependimento e colocar em primeiro lugar a adoração, a vida de culto. Nós vimos que de certa maneira eles se arrependeram, e este capítulo 8, nós já estamos há 2 anos que Ageu e Zacarias estão pregando, e agora eles estão construindo o templo, mas Deus vai mostrar a eles que essa vida de lamento e essa vida difícil que eles ainda estão vivendo seria tirada por Ele, que nada que eles fizessem
nada que eles pudessem granjear com seus próprios esforços tiraria os lamentos das suas vidas. E este capítulo 7, junto com o capítulo 8, ou seja, esses dois capítulos, eles trabalham uma questão que estava afligindo o coração do povo de Deus. Eles estavam fazendo 4 jejuns cerimoniais não ordenados na palavra de Deus, que eles mesmos inventaram por causa da queda de Jerusalém, por causa dos pecados que eles haviam vivido, e muitos daqueles que jejuavam tentavam com isso comprar o favor de Deus. E Deus então, nesse capítulo 7, no capítulo 8, traz 8 oráculos para eles, 8 palavras curtas para eles, para confrontá-los em relação a esse pecado, e prometendo grandes coisas que eles receberiam no futuro. E Deus queria ensinar com eles, ou para eles, que Ele sim faria com que aqueles jejuns se tornassem em alegria, que somente pela vontade soberana dEle poderia mudar aquela situação, e que eles mesmos não tinham direito a isso, mas era da pura graça e vontade de Deus. E especificamente esta mensagem que fecha estes 2 capítulos, ou seja, o capítulo 8, do verso 18 ao 23, Deus vai mostrar que haveria razões de celebração, haveria razões de alegria no futuro, que para eles era incerto, mas que para Deus era muito certo. Ou seja, Deus aqui neste final da grande mensagem sobre o jejum está ensinando para eles: vocês terão motivos de alegria. Essa alegria vai vir sobretudo no futuro. Esse futuro para vocês é incerto, mas vocês têm que aprender a confiar em mim. É isso que ele queria ensinar para o seu povo. E vejamos essa mensagem no verso 18 e 19. Deus aponta para uma alegria futura. Diz o verso 18: a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim. Nós já vimos que o profeta ele repete essa frase constantemente, e sobretudo no capítulo 7 e no capítulo 8, porque a tonalidade de voz do profeta, ou da pregação do profeta, teve uma mudança muito abrupta. No capítulo 7, Deus trouxe uma mensagem muito forte, muito incisiva ao seu povo, quanto ao falso culto, à falsa religiosidade deles. Ou seja, Deus havia mostrado que eles eram religiosos falsos. Eles queriam comprar o favor de Deus pelo jejum, pelas suas penitências, por aquilo que eles estavam fazendo. Então o capítulo 7 aponta para essa falsa religiosidade humana. E agora no capítulo 8, que ele está prometendo boas coisas, esta frase se torna extremamente importante, porque havia uma mudança na pregação. Antes ele estava nervoso com eles, estava irado com eles, estava falando contra o pecado deles, e agora ele está prometendo grandes coisas, boas coisas, restauração, uma vida alegre. E o profeta então, inspirado por Deus, faz questão de colocar essa frase, mostrando que aquilo que ele estava falando, de fato não era sua mensagem, era a mensagem de Deus. A mudança de tonalidade não era uma mudança do profeta em tentar agradar as pessoas a que ele estava falando, mas era uma mudança que o próprio Deus se propôs a fazer na pregação da palavra. E aqui, queridos irmãos, isso é uma lição difícil para os pregadores modernos, em achar esse equilíbrio de pregar mensagens de juízo, quando a palavra traz mensagens de juízo, e palavras que são palavras alegres, festivas, quando a Bíblia sim as coloca sobre eles. Ou seja, a pregação ela tem que ser balanceada e seguir a sequência das Escrituras, e não daquilo que os pregadores acham que é melhor falar para a igreja. Por isso nós que somos reformados, nós entendemos que a pregação expositiva verso a verso das Escrituras, ela sempre é melhor, porque como homens nós somos tentados a pregar aquelas mensagens de cabresto, sabe? Aquelas mensagens que você sabe que está acontecendo alguma coisa com a igreja, e você então pensa, o que eu vou pregar essa semana? E aí você pensa, fulano está vivendo tal pecado, ciclano brigou comigo, Beltrano está fazendo aquilo, e agora então eu tenho que pregar isso. Não,
a mensagem, ela sempre tem que ser pregada de acordo com as Escrituras, e sempre tem que ser pregada não de acordo com o interesse do pregador, mas com o interesse do Deus que escreveu as Escrituras. E essa é a maneira correta de se pregar, e é isso que o profeta está fazendo aqui, pregando de maneira correta, pregando aquilo que Deus mandou que ele pregasse, e pregando, falando para eles de grandes coisas, coisas que seriam positivas de se ouvir, mas que de certa maneira não seriam fáceis de se ouvir. Por quê? Uma mensagem de alegria em meio ao caos não é uma mensagem que nós estamos acostumados a ouvir. Ouvir uma mensagem que fala de promessas, quando as coisas estão ruins, gera em nós às vezes uma certa antipatia e uma certa desconfiança para com a palavra de Deus. E por isso, esta mensagem era essencial, mas era uma mensagem difícil, até mesmo de eles engolirem, porque são prometidas coisas que o contexto dá a entender que elas não podem acontecer. Aqui Deus chama estes judeus, então, o povo do Senhor na antiga aliança, a entender que as motivações que brotam do coração têm que vir da palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que alimentar as nossas vidas, mesmo nesses momentos difíceis, mesmo com palavras duras ou com palavras festivas, alegres, de grandes promessas. Então aqui Deus estava prometendo grandes coisas, e o profeta fez questão de salientar: não sou eu que estou prometendo, Deus está prometendo. E que aqui, queridos, temos também um contraste com a pregação dos nossos dias, a pregação que nós chamamos de pregação motivacional, a pregação em que tenta inflamar o ego humano, mas não dizer a verdade, uma pregação que tende a dizer para as pessoas que elas podem viver uma vida como elas quiserem, que elas podem ter grandes bênçãos materiais de Deus, que Deus existe para servi-las, de que elas não precisam ter uma fé fundamentada nas Escrituras, mas no seu próprio coração. Nós temos aqui uma contradita em relação às igrejas dos nossos dias, igrejas que pregam às pessoas que elas devem viver do jeito que elas bem entendem, e que elas devem procurar igrejas que mais lhe aprazem, ou seja, é a cultura do buffet, é a cultura do restaurante. Você vai a um restaurante que você não gosta? Não é? Você vai naquele que te apraz, que tem a comidinha que é do seu gosto. Mas isso não pode ser feito em relação à igreja. Nós não escolhemos as igrejas que nós frequentamos ou a palavra que nós vamos ouvir de acordo com o nosso gosto. Nós sempre temos que fazer isso de acordo com os critérios bíblicos de uma verdadeira igreja. E quais são esses critérios? O primeiro e maior de todos: a pregação da palavra. A pregação tem que ser uma pregação verdadeira, uma pregação contra o pecado, uma pregação que mostra a verdadeira natureza humana, uma pregação evangélica, ou seja, que expõe quem somos de verdade, que expõe o nosso coração, e uma mensagem também de esperança, que aponta para uma salvação em Cristo, e isso somente pela fé e nunca pelas nossas obras. O segundo critério que os reformadores entenderam é a ministração correta dos sacramentos, ou seja, sacramentos que são ministrados de acordo com a Bíblia, para o bem do povo, e sempre feitos num culto público solene, num culto público adequado ao ambiente sacramental. Também, infelizmente, nós gostamos de cultos e igrejas que não condizem com a solenidade do culto escriturístico e nem a solenidade do momento da Santa Ceia ou do batismo. Vou exemplificar para vocês. Certa vez eu discipulei um jovem que foi meu aluno, e com a graça de Deus ele foi salvo. Foi uma grande alegria para mim, mas uma tristeza é que ele escolheu uma igreja para frequentar que não era muito firme em relação às coisas de Deus. O culto em que ele foi batizado e professou a sua fé foi uma verdadeira baderna. Enquanto ele era batizado, as pessoas gritavam, literalmente gritavam, e eu pensava:
o que eu estou fazendo aqui? Como as pessoas podem cultuar a Deus dessa maneira? Como elas não percebem os critérios bíblicos de uma igreja verdadeira? E a terceira grande marca é a disciplina, ou seja, pecados que são confrontados numa igreja, e que também isso é feito de acordo com a pregação que sai do púlpito. A pregação sai daqui e expõe os nossos pecados, traz à tona os nossos pecados. E o que fazemos em relação aos pecados que vemos no seio da igreja? Eles devem ser tratados e deve haver disciplina na igreja. Então este primeiro verso, ele nos ensina aqui acerca dessa pregação verdadeira, das marcas de uma verdadeira igreja, e devemos nos atentar para isso. E aqui temos uma firmeza muito grande. Quem está falando é sempre as Escrituras. O profeta fala de acordo com a vontade de Deus. E o que ele falaria para os seus dias? Verso 19: os 4 jejuns que vocês estão fazendo, eu vou transformá-los em festa. Veja que o jejum deveria marcar a tristeza em relação ao pecado. O jejum servia para a mortificação do pecado. E no Antigo Testamento havia um único dia de jejum cultico. Era o dia da expiação, em que toda a nação deveria jejuar. Então só havia um jejum cultico no Antigo Testamento. Os judeus poderiam jejuar em outros dias, mas não era no culto. Só que estes homens, com os sacerdotes, haviam trazido ao povo de Deus 4 jejuns culticos. Ou seja, eles profanaram o culto a Deus, perverteram o culto a Deus, trazendo jejuns que não eram ordenados por Deus. E a questão toda desses 2 capítulos era essa. Eles perguntariam: aí Deus, nós vamos continuar jejuando? Porque o jejum deles não era para trazer a memória ao pecado. O jejum deles não era para trazer a graça de Deus vívida na vida deles, ou fazê-los entender que a graça de Deus é algo totalmente gratuito para a vida deles. Pelo contrário, eles marcaram esses jejuns como maneira de obter favor de Deus. E por isso, eles jejuavam pela destruição do templo, jejuavam porque a cidade e o seu muro foram quebrados, jejuavam porque Gedalias foi assassinado, e jejuavam porque Nabucodonosor rodeava a cidade. Veja, 4 motivos ilícitos de jejum, 4 motivos não bíblicos deles contristarem a sua alma. Em nenhum momento era o pecado que estava em vista. E Deus estava dizendo: vocês mostraram uma tristeza que não foi uma tristeza piedosa, mas agora eu vou transformar essa tristeza que vocês estão vivendo, vocês vão deixá-la para trás, e eu vou trazer agora uma alegria verdadeira na vida de vocês. E esta mensagem, queridos irmãos, era para aqueles que jejuaram, mesmo com ignorância, mas jejuaram de coração. Havia dentre eles hipócritas que jejuaram para granjear o favor de Deus. Para eles, Deus disse juízo no capítulo 7, mas agora no capítulo 8, para aqueles que jejuaram com piedade no coração, Ele está prometendo alegria. E aqui nós tiramos um princípio que é muito importante para os nossos dias, e um princípio que deve nos levar a muita seriedade. Eu sei que há muitos de nós que são crentes e que infelizmente às vezes estão em igrejas que não são muito santas, não são muito piedosas. E o que devemos fazer com tais pessoas é ter misericórdia delas. Nós às vezes condenamos as pessoas por participarem de igrejas menos puras, e elas estão erradas, mas elas são honestas, e devemos então ter misericórdia para com elas, e sempre que possível iluminar a mente delas com a verdade, para que elas estejam em ambientes mais puros, em comunidades mais puras. Mas de fato Deus as alcança lá. Não só são os presbiterianos que são salvos, irmãos. Há salvos e eleitos de Deus em diversas igrejas. É verdade que há crentes que são mais piedosos,
Mas não é a piedade que compra o céu para nós. Quem comprou o céu para nós foi Jesus. Quem nos deu a salvação é o Senhor. Quem traz a nós a alegria verdadeira é Cristo, e não aquilo que fazemos. E aqui Deus está prometendo para aqueles que foram fiéis, essa alegria, esse jejum, esse pranto seria transformado em alegria. Por quê? Porque eles fizeram na ignorância. Sim, tiveram seus pecados perdoados, mas fizeram sem saber, sem ser guiados corretamente para o culto verdadeiro. E agora Deus está dizendo: vocês vão ser alegrados por mim. E é importante que nós salientemos que essa alegria que eles vão sentir não é uma alegria humana, uma alegria carnal, baseada em coisas materiais e coisas efêmeras. O que Deus está prometendo aqui é o verdadeiro gozo espiritual, é a verdadeira alegria que muitos de nós não buscam, mas que deveriam buscar. É a alegria que diz as Escrituras que a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria que as Escrituras ensinam que nós devemos nos regozijar em Deus. A alegria que brota do fruto do Espírito Santo. A alegria pela restauração espiritual da vida deles. É isso que Deus está prometendo. Uma alegria indizível, cheia de glória, verdadeira, que não é roubada pelas coisas da vida, mas uma alegria sensata, centrada, uma alegria em que Deus é a fonte, em que o coração transborda de Deus, e isso é demonstrado na vida. É esse tipo de alegria que Deus está prometendo. Não é essa alegria da galhofa dos nossos dias, a alegria de pessoas que às vezes confundimos. Você já viu aquele tipo de pessoa que ela tem uma piada pronta para tudo? E a gente acha que esse tipo de pessoa é alegre. Às vezes ela pode ser, se ela for uma crente no Senhor Jesus Cristo e ela tiver Cristo abundando no seu coração. Mas na maioria das vezes essas pessoas são como bobos da corte. Pessoas que tendem a demonstrar alegria, mas que no seu íntimo, no seu coração, estão cheios de amargura. Por quê? Porque a fonte verdadeira de alegria não está a jorrar dentro delas, que é Jesus. A alegria deste mundo, ela é passageira. Aqueles que comemoraram os títulos do Atlético, acabou. O ano passado passou. Esse ano tem novos campeonatos, não é mesmo? A alegria de comprar uma roupa nova, depois que você usa pela primeira vez, ela já não é mais nova. Se nossa alegria for baseada nessas coisas, nós somos infelizes, desesperados. O que Deus está prometendo aqui é uma alegria que flui da santa misericórdia, do perdão, e que gera gratidão, que vem do Espírito Santo. E que nós então julgamos as coisas espirituais não como um fardo, mas como um prazer solene de provar do próprio Deus através de uma vida santa, de um culto solene a Ele. A lição espiritual que temos aqui é que Deus traz alegria àqueles que sofrem pelos seus pecados, àqueles que se entristecem pelo coração pecaminoso que eles têm. O que Deus está prometendo aqui é literalmente: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E irmãos, nós temos que entender que essa alegria cristã é uma alegria paradoxal. O que eu quero dizer com isso? Que o crente, ele tem que ser alegre, mas ao mesmo tempo ele tem que ser triste. A Bíblia nos ensina a nos alegrar em Deus, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos ensina a nos entristecer junto com Deus. A Bíblia nos ensina que há uma tristeza segundo Deus que traz vida, e a Bíblia nos ensina que a alegria é também um mandamento. Então a vida cristã é um misto paradoxal de alegria pela salvação, pela graça, pela bondade de Deus e a misericórdia, mas é também um misto de tristeza pelo pecado. Ou seja, a Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor, mas ela também diz: arrependei-vos dos vossos pecados, rasgai o vosso coração.
E o que Deus está prometendo aqui agora é que Ele equilibraria a vida deles, que era só tristeza, com essa alegria, e transformaria o jejum, ou seja, o pranto, em poder viver alegremente com Deus. E Deus ensina que essa alegria seria desfrutada se eles continuassem a viver uma vida de piedade. Por isso ele diz: amai a verdade e a paz. A alegria verdadeira, irmãos, não pode estar presente e fluindo no nosso coração na desobediência. A alegria verdadeira, ela é mantida pulsando em nós quando nós obedecemos a palavra de Deus. Quando nós estamos em desobediência, não pode haver alegria nos nossos corações. Você pode observar isso num homem piedoso do Antigo Testamento chamado Davi, rei de Israel, que os salmos de lamento dele por ter adulterado e matado, ou seja, o Salmo 51 e o Salmo 32, ele literalmente diz que ele estava em sequidão de estio, que Deus havia dado a ele enfermidades até nos ossos, e que ele havia perdido a alegria da sua salvação. Porque muitas vezes nós não somos alegres com Deus, porque não temos seriedade em relação à vida quanto aos nossos pecados, porque os nossos pecados são a fonte de prazer da nossa vida, porque os nossos pecados, eles são mais estimados do que Deus, e então não pode haver alegria. A alegria verdadeira, ela vem de Deus, e ela permanece nas nossas vidas na obediência a Deus. Vejamos que Jesus aqui disse hoje, né? A minha comida e bebida consiste em fazer a vontade do Pai. Comida e bebida não vai te dar alegria, mas obediência vai. A alegria de verdade, ela brota desse coração regenerado e que se contenta em obedecer a Deus. E ela ama a verdade, ela ama as Escrituras, ela ama que a verdade seja dita, que a verdade seja vivida, que a verdade seja o árbitro não só no nosso coração, mas também seja o árbitro nos nossos relacionamentos. Ou seja, a alegria verdadeira vem quando nós examinamos as Escrituras, entendemos as Escrituras e vivemos as Escrituras. Queridos irmãos, parem de buscar alegria em fontes rotas, parem de buscar alegria em pessoas, pare de buscar alegria em saúde, pare de buscar alegria em coisas que você tem, pare de buscar alegria até nas suas próprias obras. Busque alegria em Deus, busque se alegrar em Deus com santa obediência, e Ele vai alegrar os nossos corações. Mas para essa alegria chegar e ser mantida, nós devemos amar a palavra, amar a verdade e viver a verdade. É impossível ser alegre sem a verdade. Em segundo lugar, eles também deveriam amar a paz. Essa paz aqui não era só uma paz relacional, não era só uma paz em relação às pessoas, mas era a própria paz com Deus que refletia no relacionamento deles com as pessoas. A paz verdadeira, queridos irmãos, não é uma paz em que as nossas contas bancárias estão cheias, nosso corpo é sadio e nédio, nós estamos na melhor posição do mundo. Isso não é paz. Você acha que as pessoas ricas desse mundo que não têm Jesus têm paz? Você acha que essas pessoas que são multimilionárias, elas vivem uma vida pacífica? Elas nem sabem quem são seus amigos, elas moram em casas com muros tão altos, com tanta segurança. Por quê? Porque elas não têm paz. A verdadeira paz é ter paz com Deus, é ser reconciliado com aquele que era o nosso inimigo por causa do pecado. A verdadeira paz, ela abunda no nosso coração quando nós entendemos que Deus nos perdoou e vivemos então uma vida humilde aos pés de Cristo, através das súplicas, das orações, como Paulo nos ensina. A verdadeira paz só está no Senhor
e em nenhum outro lugar há paz. E veja que a verdade e a paz andam juntas. Sem a verdade não pode haver paz. Sem o verdadeiro evangelho, nunca a paz é feita entre Deus e nós. Paulo diz que os homens que não creem em Cristo são inimigos de Cristo, são inimigos de Deus. E se as pessoas não ouvem essa verdade, que elas são inimigas de Deus e que elas não podem se salvar, elas jamais vão provar a paz. Aqueles que tentam se salvar por feitos nunca têm paz. Vejamos, vou citar o caso de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge agostiniano dos seus dias e ele nunca tinha paz. Pelo contrário, ele disse que de tantas penitências que ele fez, de tanto que ele se esmerava em buscar a paz e a justiça para a sua vida, ele chegou a odiar a Deus. E ele ficou abismado quando ele foi até Roma e ele viu que aquelas pessoas não buscavam a paz, que os papas e bispos daquela cidade, orando ou rezando a missa em latim, até mesmo blasfemavam de Deus, falando obscenidades contra Deus, e aquilo ainda lhe trouxe menos paz. Mas ao descer a escala sancta, Deus trouxe à mente dele: o justo vive pela fé. E a primeira vez que ele teve paz, e essa paz nunca deixou o seu coração, mesmo quando ele estava refugiado num castelo e todos queriam matar-lhe, ele teve paz. Por quê? Porque a paz vem da verdade do Evangelho. A paz vem da verdade de que nós não podemos agradar a Deus pelos nossos feitos, mas nós precisamos de Jesus para a nossa salvação. E Deus está prometendo para eles alegria e paz, uma vida de santidade. E queridos irmãos, essa promessa não era só para os seus dias, essa promessa estava apontando para o futuro. Preste atenção o que eu vou ler agora em Marcos 3, 18 e 19. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram a Jesus: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus lhes disse: porventura os convidados da boda podem jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Essa promessa de transformar o jejum em alegria apontava para os dias em que Jesus estaria com seus discípulos, em que o noivo estaria presente fisicamente com a sua igreja, e Deus transformaria todo o jejum, todo o lamento, na alegria de estar com Jesus. O que Deus está ensinando para nós é o seguinte: quando Jesus está presente, há alegria e paz. Quando Jesus está presente com seus discípulos, é tempo de festejar. E quando Jesus, o noivo, é tirado fisicamente, é tempo de jejuar, esperando por Ele. Hoje nós vivemos o tempo de jejum, não um jejum cerimonial, mas um jejum espiritual, de trazermos consciência do nosso pecado e ansiarmos para o dia que estaremos na boda do Cordeiro, com o próprio Cordeiro. Deus vai transformar as lágrimas em riso naquele dia. Esse texto aponta para esse dia, o dia em que estaremos com Jesus, e não haverá mais choro, pranto, jejum, mas alegria, vinho novo, bodas do Cordeiro. Verso 20 a 22. E essa alegria vai ser só para os judeus? Não, a alegria para muitos povos. O verso 20, o tema da alegria continua, mas Deus diz que Ele vai alargar as tendas do seu povo, da sua igreja. O profeta mais uma vez diz: veio a mim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos. E por que o profeta diz isso mais uma vez? Aqui, irmãos, tem um motivo muito específico,
Porque você deve se lembrar que no Antigo Testamento os gentios não faziam parte do povo de Deus. Os gentios não tinham direito às alianças da promessa. Os gentios estavam alheios à graça de Deus. Os gentios estavam separados do culto, separados da paz e da alegria e da fidelidade a Deus. Os gentios não tinham promessas vívidas a quem se escorar para poder se alegrar em Deus. Pelo contrário, eles eram ateus. Significa sem Deus verdadeiro no mundo. E agora os judeus estão ouvindo que Deus vai salvar os gentios. Por isso o profeta começa esta sessão dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Por quê? Os judeus eram refratários. Os judeus não tinham paciência com os gentios. Os judeus se separavam dos gentios. E aqui Deus está dizendo: eu vou falar agora. Vai acontecer que os povos e habitantes de muitas cidades vão vir para adorar com vocês. Percebe que Deus está quebrando um paradigma difícil deles quebrarem. Você pode observar no Novo Testamento, por exemplo, em Atos capítulo 10, que Deus manda Pedro pregar a um Cornélio, um curtidor, um gentio, e Pedro não queria pregar aquele homem, e Deus dá a ele uma visão de animais impuros no Antigo Testamento que deveriam ser comidos por Pedro, claro, metaforicamente, alegoricamente dizendo, e Pedro diz: eu não vou comer. E aí Deus diz: aquilo que eu considerei puro, não considere você impuro. Ou seja, os judeus não se davam com os gentios, e aqui Deus está dizendo: vocês acham que a alegria, que a paz, que o evangelho, que a salvação, que o perdão vai ser só para vocês? Não, vai ser para mais do que para vocês. E ele diz: eu vou alargar minhas tendas, eu vou salvar pessoas de outras cidades, de outros povos, elas vão vir me adorar, eu que sou o Deus verdadeiro, vou ter também a esperança dos gentios. O que Deus está prometendo era tempos mais gloriosos para o futuro, como um incentivo para eles no presente desfrutarem das bênçãos e esperar por aqueles dias. O que Deus está chamando essas pessoas é uma vida de fé, uma vida de considerar as promessas no futuro e essas promessas serem aplicadas no presente para viver a vida santa no presente. As promessas das Escrituras são nos dadas para que olhemos para o futuro, mas as apliquemos aqui e agora e vivamos a palavra de Deus aqui e agora. E Deus está literalmente falando isso com eles: olha, tempos gloriosos no futuro virão, tempos em que eu vou alargar as minhas tendas, não serão somente vocês que vão ser salvos. E aqui, irmãos, Deus está ratificando a promessa que Ele fez a Abraão. Abraão, olhe para as estrelas, olhe para esses pozinhos de areia, sua descendência vai ser muito maior do que isso. O que Deus está fazendo aqui é literalmente apontando mais uma vez para a promessa de que as famílias da terra seriam alcançadas pelo descendente de Abraão, que é o Senhor Jesus Cristo, de que Ele, o verdadeiro Deus, não seria mais adorado e adotado como verdadeiro Deus num territóriozinho tão pequeno de um povo tão fraco, mas que Ele removeria a falsa adoração idolátrica dos gentios para que eles viessem e suplicassem o favor de Deus. E veja, suplicar o favor de Deus, isso aponta para a verdadeira salvação. Aqueles que são salvos sabem que eles não merecem o favor de Deus. Aqueles que são salvos, eles sabem que o que eles merecem de Deus não é nada de bom. Aqueles que são salvos, eles entendem que Deus é todo poderoso e Ele dá a quem quer, da maneira que quer, que o importante não é quem corre e nem quer, o importante é Deus ter a sua misericórdia, derramando-a sobre nós. Aqueles que são salvos, eles sabem que Deus poderia lhes dar o pior, mas eles precisam de Deus, que eles sabem que eles não podem confiar em si mesmos, mas somente nos Deus da graça. O que Deus está prometendo aqui, irmãos,
é a verdadeira salvação dos gentios. E você pode perceber isso pelos aspectos do texto. Ele diz que eles virão e adorarão em Jerusalém. Significa que eles adorariam de acordo com a palavra, com o verdadeiro culto e religião que Deus havia instituído. Ou seja, que eles se achegariam ao povo de Deus e adorariam de acordo com os ditames, com as normas de Deus. E nós sabemos que Jerusalém, até o momento do Messias vir, era o verdadeiro local de culto. Portanto, o que está prometido aqui é que estes que são gentios viriam e cultuariam a Deus de verdade, que eles entenderiam que o culto, o sacrifício, o templo, tudo aquilo apontavam para aquele que salva, que é o Jesus, Salvador das nossas almas, que eles ouviriam a mensagem messiânica e adorariam a Deus de verdade. Então esse primeiro aspecto aponta para a verdadeira religião que brota de um novo coração. É interessante, irmãos, e aqui eu vou agora balancear a mensagem. Como eu disse aos irmãos, nós devemos ter cuidado em sermos afoitos em julgar pessoas que estão em igrejas menos puras, mas também nós devemos ser críticos com essas pessoas, porque o coração regenerado, ele busca a verdadeira adoração. O coração regenerado, ele não se satisfaz com o falso culto, e aqueles que são de fato regenerados, Deus lhes mostra e lhes tira do erro, do engano. Ou seja, aqueles que são verdadeiramente salvos, Deus lhes dará que conheçam a verdade, sejam libertos pela verdade e adorem a Ele em espírito e em verdade. O segundo aspecto aqui que mostra que a salvação é prometida é que essa salvação seria cheia de súplicas, e isso é importante, porque a oração verdadeira mostra que nós somos de fato salvos. Uma das grandes verdades da Bíblia é que somente os verdadeiros crentes oram. Os gentios, disse o Senhor Jesus Cristo, eles vivem com vãs repetições, eles vivem a falar, mas nunca falar do coração. Que sentido que faz a gente ficar repetindo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e o seu coração está longe disso? Nenhum. O coração verdadeiramente regenerado, brota dele a verdadeira oração, a verdadeira súplica, e ela é uma prova da verdadeira salvação. Quando Paulo estava perseguindo os crentes, e o Senhor o salvou, e mandou Ananias para ir lá e batizá-lo, ele refutou, e o Senhor Jesus Cristo disse a ele: Ananias, Paulo está orando. E aquele homem então se calou e foi até Paulo. Por quê? A oração brota de um coração verdadeiro. A oração mostra a salvação. A oração é daquele tipo que nós não oramos de nós para nós, mas nós oramos para o Senhor, buscando e suplicando o seu favor. Como disse o publicano: ser propício a mim, pecador. A terceira coisa é que ele buscaria o favor de Deus, ou seja, todo aquele que é verdadeiramente salvo, ele busca o favor de Deus. Ele sabe que ele merece um juízo condenatório, que a sua vida não merece de Deus salvação, graça, misericórdia, que a sua vida não é digna de ter Jesus morrendo por ele, e ele então se humilha diante de Deus. E a ênfase do texto é isso, a humilhação diante de um Deus soberano. Por isso o título Senhor dos Exércitos é repetido. É como se Zacarias estivesse dizendo assim: vocês têm que entender uma coisa, vocês são mendigos, vocês não são ninguém, e por isso vocês precisam do favor, suplicar, implorar o favor de Deus. E isso mostra a salvação. A ênfase é nestes que se humilham, porque a palavra de Deus nos diz que Deus odeia o soberbo, rejeita o soberbo,
e aos humildes Ele concede graça. O quarto aspecto aqui que a salvação verdadeira está sendo prometida é a urgência da salvação. Queridos irmãos, talvez você não pense nisso, mas o arrependimento para a vida é uma coisa urgente. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Ontem nós tivemos uma grande tragédia no nosso estado. Pessoas que estavam brincando, divertindo dentro de uma lancha com recursos financeiros e uma grande pedra as matou. Pense bem, que garantias há que você vai sair daqui vivo? Nenhuma. Que você vai acordar amanhã? Nenhuma. Por isso a salvação é uma coisa urgente, porque não há segunda chance. Diz o autor de Hebreus que ao homem é ordenado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Morrer sem Cristo significa condenação eterna. Não há purgatório nem missa para tirar a gente do inferno. E ele diz: depressa eles vão buscar. Percebe o fator urgente da salvação? É necessário que arrependamos e confessemos a Cristo como Senhor, tão logo ouvirmos a mensagem salvífica. Respondamos a mensagem da salvação tão logo quanto pudermos, porque a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E veja que essa salvação, ela dá mutualidade na adoração. O quinto aspecto é que eles dizem que, olha, você vai buscar o favor de Deus, eu também irei. Isso significa que aqueles que são salvos, eles querem levar outros à salvação. Lembre-se dos apóstolos. André, irmão de Pedro, quando conheceu Jesus, o que ele fez? Correu para Pedro e disse: achamos o Senhor. Filipe, quando conheceu Jesus, o que ele fez? Levou Jesus até a Natanael. Perceba que a graça verdadeira e a salvação verdadeira, ela detesta monopólios. Aqueles que são verdadeiramente salvos e que têm consciência da necessidade que eles têm de Cristo, eles não se demoram para levar outros a Cristo. Eles entendem que se aquilo é bom e é maravilhoso nas suas vidas, eles têm que levar outro. E veja que isso aqui é muito contrário aos nossos dias. Nós somos, como diz a piada cristã, crente 007. Nós não confrontamos pessoas dos seus pecados no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, no nosso bairro, no nosso futebol. Nós somos crentes que não se mostram. E mais, nós somos crentes hoje que acreditam que nós podemos ficar em casa e não adorar a Deus. Hoje nós temos aquela máxima: vá você, eu ficarei em casa. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz: eu também irei. A Bíblia diz, através de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz, através do autor de Hebreus: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, a verdadeira salvação leva a um prazer e uma necessidade do culto que são incontestáveis na nossa vida. Sabe, irmãos, ninguém vai para o inferno por quebrar o quarto mandamento, mas quebrar o quarto mandamento é uma grande indicativa que algumas pessoas estão indo para o inferno. Por quê? Porque as pessoas que verdadeiramente amam a Deus, elas vão amar o culto a Deus, porque nós fomos criados para o culto.
é como uma cadeira que não serve para sentar, um carro que não tem motor. Para que ele serve? Para criar planta, para nada. Então perceba que aqueles que são verdadeiramente salvos, eles são divinamente guiados ao prazer, ao culto, à mutualidade na adoração, e eles não querem que outros deixem o culto. O sexto aspecto aqui descrito é a comunhão dos santos. A frase "eu também irei" diz que judeus e gentios seriam agregados num único corpo místico de Jesus, num corpo espiritual. Judeus e gentios não se dariam, não se uniam. Era como o atleticano e o cruzeirense, eles nunca vão torcer juntos no mesmo lado do estádio, nunca. Eles não conseguem. Judeus e gentios eram assim. E aí Deus está dizendo assim: vocês vão fazer sim, isso vai acontecer. Então o que Zacarias está pronunciando aqui é um tempo que eles começariam a viver, mas que viria no futuro de uma grande salvação de judeus e gentios. A pergunta é: que futuro? Verso 23. Naquele dia, a pergunta, quando isso iria acontecer, vem a resposta: naquele dia. Veja que até aquele dia, e eu vou explicar que dia é esse, eles deveriam viver uma vida de fé, uma vida de força espiritual, firmeza nas promessas, como nós cantamos aqui. Ou seja, aquelas grandes bênçãos não seriam desfrutadas nos seus dias. O que Deus está chamando aqueles homens e mulheres, crianças, pessoas a fazerem, a viver por fé. E aqui a gente aprende que a vida com Deus é uma vida de fé, queridos irmãos. Você vê Jesus, você vê Deus, você vê o Espírito Santo, você vê o céu? Não, é tudo uma vida de fé. Você sabe que dia que Jesus vai voltar? Ainda que haja muitos incautos que queiram fazer, mesmo contra o que ele falou, que ele disse que nem o Filho do Homem sabe, na sua natureza humana. Percebe que a vida cristã é uma vida de fé. E aqui eles são chamados a, como nós hoje, a viver por fé naquilo que virá. Naquele dia. Essa expressão no Antigo Testamento, que é também sinônima de naqueles dias, aponta para uma realidade futura, que é um período de tempo e um dia literal. Naqueles dias, ou naquele dia, aponta em primeiro lugar para um período de tempo que é também chamado últimos dias nas Escrituras, em que Jesus viveria uma vida santa, morreria, seria levado aos céus e depois voltaria. Ou seja, naqueles dias é um período que está entre a vinda de Cristo e a sua volta, um período que Paulo chama de o dia da salvação, que João chama de últimos dias. Ou seja, tem muitas pessoas falando assim: os últimos dias estão chegando. Notícia boa, você já está nos últimos dias. Aprende a ler Bíblia. Esses últimos dias, ou naqueles dias, é o período em que Cristo traria a salvação ao seu povo, em que Cristo traria a salvação aos judeus e aos gentios, em que foi provada de maneira assim muito rudimentar quando Jesus esteve em terra. Por quê? Porque Jesus, ele não foi pregar aos gentios. Jesus não saiu do território de Israel circunscrito para pregar aos gentios. Ele pregou a alguns gentios, sim. A mulher Ciro-fenícia,
que diz: Senhor, eu sou como o cachorrinho que alimento das migalhas, ela era uma gentia. O centurião que disse: Senhor, o Senhor tem autoridade para curar o meu servo, não precisa de vir aqui em casa não, ele era um gentio. Os gregos que foram até Filipe e falaram assim: nos mostra esse Salvador que vocês têm, eles eram gentios. Mas Jesus não pregou aos gentios no tempo da sua carne. Ele até enviou 70 discípulos, que são especificamente representantes das 70 nações de Gênesis, ou seja, pessoas de todos os lugares, de todas as nacionalidades, exemplificando que a salvação que ele traria não seria somente para os judeus. Por isso nós lemos aqui hoje: a salvação vem dos judeus, mas nós sabemos que a salvação não ficou entre os judeus. Por isso Jesus deu uma missão para os apóstolos. A missão dos apóstolos era ser testemunhas, arautos de Jesus. Aonde? Jerusalém, Judeia, judeus, Samaria, judeus mistos. Mas parou por aí? Confins da terra. Ele chamou seus apóstolos a levar salvação a todas as nações. E veja que essa salvação se daria por uma percepção que diz o texto que pessoas pegariam nas vestes de um judeu. Sabe o que significa pegar nas vestes de um judeu? É difícil, nós não temos esse tipo de cultura. Diz uma comentarista chamada Joyce Baldwin, uma mulher que é doutora em Antigo Testamento, a seguinte questão: a orla da veste era um símbolo de proteção e casamento. Segurar na orla da veste de Samuel foi um pedido de Saul para ser reconciliado. Portanto, é evidente que a intenção do profeta, usando a cultura judaica, era ensinar que os gentios seriam aceitos na aliança e fariam parte do povo de Deus como os judeus. Ou seja, essa ação simbólica de segurar a veste significa o quê? Que os gentios estavam sendo aderidos à aliança da salvação. Uma aliança que no Novo Testamento é universal, leva a salvação para pessoas de todos os lugares. O que está sendo visto aqui então é que nos dias de Cristo e da pregação até a sua volta, literalmente o que está sendo feito é salvação de judeus e gentios. E é interessante, irmãos, como às vezes nós lemos Bíblia de maneira muito abrupta. Há um texto em Atos que diz que os gentios seguravam as vestes de Paulo para serem curados. Por que Lucas fez questão de dizer que eles seguravam as vestes de Paulo para ser curados? Para justamente mostrar para você, Zacarias está cumprindo literalmente aqui agora. Judeu agarrado por gentio para ser salvo. E a pergunta é: como que essa salvação acontece? Veja que o final do verso 23 ensina como se dá a salvação. Diz o texto: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Sabe o que Zacarias está ensinando para a gente no Antigo Testamento? O que Paulo ensinou para a gente no Novo Testamento em Romanos 10:17. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que Zacarias está mostrando é: a salvação dos gentios, como a salvação dos judeus, se dá de uma única forma, pela pregação da palavra. Queridos irmãos, Deus salva pessoas pela pregação. Deus não salva pessoas pelo batismo.
apesar dos católicos dizerem que Deus salva pessoas por batismo. Isso é mentira, a Bíblia não ensina isso. Deus também não salva pessoas por um extrema-unção, nem por crisma, nem pelo sacramento do matrimônio. Deus não salva pessoas por atos. Deus salva pessoas pela pregação da palavra. Por isso Paulo fez questão de dizer: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio, né? Do grego. Percebe? O que está sendo salientado é a mensagem da salvação tem que ser pregada, e essa mensagem da salvação pregada é que leva a salvação às pessoas. E qual é a mensagem a ser pregada? Simples, eu vou dizer de maneira rápida. Nós temos que mostrar a todos os homens que eles são pecadores, que eles não são bons por natureza, que eles estão debaixo da ira de Deus e inimizados contra Deus, e que eles não podem se salvar, mas há salvação em um único, que morreu para o perdão de pecados, ressuscitou para a justificação e vai voltar para julgar o mundo. E a salvação se dá quando nós cremos nesta mensagem e recebemos uma nova natureza, fé salvífica e arrependimento de pecados. Esse é o Evangelho que tem que ser pregado. Não é o Evangelho de dê 20 e ganhe 100. Não é o Evangelho de que você é bom e você merece tudo de Deus. Não é o Evangelho de que você é bonito para Deus e que Deus tem que te dar o melhor deste mundo. O verdadeiro Evangelho não é esse. E sem verdadeiro Evangelho não há salvação. O verdadeiro Evangelho diz, como Jonas: ao Senhor pertence a salvação. E quando isso acontece, o que as pessoas que são eleitas por Deus e vão ser salvas percebem? Diz o texto: Deus está convosco. Quando a pregação de verdade acontece, aqueles que são eleitos para a salvação, o que eles percebem? Que Deus está com aqueles que são verdadeiramente salvos e pregam isso. E aí eu quero mostrar para vocês como a Bíblia é linda. Quando Jesus enviou os apóstolos para pregar, qual foi a promessa que ele deu aos apóstolos? Eu estou com vocês todos os dias, até quando? Eu estou com vocês. E aí agora, a promessa lá no Antigo Testamento é: aqueles que Jesus está com eles pregam a verdadeira mensagem. Aqueles que amam a Deus, aqueles que são eleitos de Deus, o que eles vão falar? Deus está ali, Deus está com eles, Deus está nessa igreja. E veja que essas pessoas, elas vão adorar em Jerusalém. E a Jerusalém aqui, queridos, não é Jerusalém física. Paulo diz em Gálatas 4:26 que a Jerusalém a qual fazemos parte, que é a nossa mãe e é livre, é a Jerusalém chamada Igreja do Deus vivo. Veja que João, quando viu o fim dos tempos, ele viu a nova Jerusalém, a noiva. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Então o que ele está dizendo aqui é: as pessoas vão ser unidas, judeus e gentios, aonde? Na igreja. E eles vão adorar aonde? No corpo de Cristo, no templo de Deus, onde Deus habita. Ou seja, nós somos, como igreja, o corpo de Cristo, o templo de Deus. E o Evangelho precisa ser pregado para que essa salvação aconteça. A salvação agora não é exclusivista, ela é inclusivista. Deus salva pessoas de todas as tribos, raças, línguas, nações. Por isso, quando João vê a igreja no Apocalipse, ele faz questão de dizer: é uma multidão que não se pode contar, de pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações, e elas estão com palmas na mão. Palma na mão lá não é bater palma, não, é palmeira. Sabe por que eles estavam com palmeiras nas mãos? Porque aquelas palmeiras estavam gravadas no Santo dos Templos e apontavam para a presença de Deus com o povo dele. Por que os eleitos são vistos com palmeiras? Porque João está dizendo: agora sim,
Pessoas de todas as tribos, raças, línguas, nações salvas estão com Deus para todo sempre. Deus está com elas para todo sempre. Ou seja, nós vivemos um tempo de cumprimento parcial dessa promessa. E nós avançamos para esse dia em que nós veremos isso com os nossos olhos, num novo céu e nova terra, como diz João. Judeus e gentios, juntos, adorando a Deus para a eternidade. Conclusões e aplicações. Primeira aplicação: a plenitude da bênção naqueles dias foi antecipada pela promessa material naquele dia ou agora. Ou seja, o povo de Zacarias já beberia um pouco da promessa de Deus, mas como a plenitude viria naqueles dias, eles foram chamados a viver por fé. E portanto, a nossa vida é uma vida de fé, uma vida em que nós somos guiados não por aquilo que vemos, mas por aquilo que a Bíblia diz, promete e que devemos crer e nos firmar. Devemos buscar esse céu com Cristo e entender que o agora é viver esse céu não buscando as coisas materiais dessa vida, mas buscando as coisas espirituais que aqui são e que lá o serão para sempre. Lembre-se, irmãos, a nossa vida é uma vida de fé, e diz o Senhor em Atos 14, 22, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós vivemos tempos de tribulações, tempos em que é necessário uma vida de fé, uma vida de esperança. Mas é tão interessante que a fé e a esperança estão junto com o amor, ou seja, a obediência à paz e à verdade. Mas naquele dia, você não vai precisar mais de fé, e não vai precisar mais de esperança. E o que vai sobrar? O amor, que é a obediência a Deus. Por isso, se você não obedece a Deus hoje, você também não tem fé e esperança. Peça a Deus que te dê fé e esperança, e Ele também vai derramar amor no seu coração. E amar é obedecer a Deus nos seus mandamentos, em toda a Escritura. Não há amor sem obediência. Segunda aplicação: nós estamos confiantes na presença da bênção espiritual agora, mas nós olhamos para a herança verdadeira, que é a Nova Jerusalém. Pedro diz que nesse mundo nós somos peregrinos, no sentido de que nós não levamos nada dele. Nossa vida aqui é peregrinar junto com o povo de Deus para Jerusalém celestial. Então entenda que sua vida é uma vida de peregrino, e não finque raízes nas coisas, mas seja alicerçado e enraizado em amor em Cristo, como Paulo diz em Efésios 3, verso 19. Ou seja, você tem que ser alicerçado e enraizado em Cristo. Mas nessa vida, nós somos peregrinos, nós não vamos levar nada daqui. Entenda isso e busque o que é primordial então. Terceira aplicação: celebre as bênçãos do presente, antecipando a grande celebração que vem. Nós fazemos isso, por exemplo, quando nós ceamos. A ceia, Paulo diz, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, nós desfrutamos da bênção agora, daquela que virá. Já percebeu que Jesus, quando Ele celebrou a ceia com os discípulos, Ele tomou o cálice de vinho, bebeu, deu aos discípulos e disse assim: vocês estão vendo esse cálice de vinho?
eu nunca mais vou beber até aquele dia que eu vou beber de novo com vocês no reino de Deus. Ou seja, Jesus está falando, naquele dia que eu voltar, na ceia da minha boda, naquele dia que não vai ter mais tristeza, vai ser só alegria, eu vou tomar o vinho novo com vocês. E nós esperamos por esse dia. Nós aqui já experimentamos isso, a ceia do Cordeiro, apontando para essa grande ceia, essa grande celebração. Portanto, a gente pode viver uma vida de alegria aqui. Sim, tristeza pelo pecado, mas alegria pelas promessas de Deus. E esse texto nos encoraja, porque essa promessa não foi cumprida em Jesus? Essa promessa não está sendo cumprida agora? Alguém aqui é judeu? Alguém aqui foi circuncidado ao 8º dia? Alguém aqui é de alguma tribo de Judá ou dos judeus? É? Então olhe para você e você vai ver que Deus cumpriu essa promessa. E você pode confiar nas promessas de Deus. Ou seja, a palavra de Deus não mente, ela é a verdade. São 2.500 anos depois, e você pode olhar para você e falar assim: esse Deus aí é tremendo, cumpriu a promessa dele. Então ele vai cumprir a promessa da volta de Jesus. Quarta aplicação: esse texto é um grande incentivo para a pregação no culto público, e é um grande incentivo para a evangelização de pessoas. Por que, queridos irmãos, eu prego tanto tempo no culto? Porque eu sei que salvação vem pela pregação. Vocês lembram o culto que vocês prestavam antes? Quanto tempo vocês cantavam? Quanto tempo vocês ouviam da Bíblia? Quanto tempo vocês gastaram muito tempo fazendo nada então? O que a igreja tem que investir? Pregação. É interessante que quando nós vemos em Atos, há um relato de Paulo pregando, e um jovem que caiu, porque dormiu e morreu, um jovem chamado Eutico, e ele ressuscitou, e Paulo já tinha pregado muitas horas, e depois que ele ressuscitou Eutico, diz que ele pregou até segunda-feira de manhã. O texto não falou que Paulo ficou lá cantando, dando pulo, pirueta, não. Falou que ele ficou lá fazendo o quê? Pregando. Hoje nós somos muito mal acostumados. Muito mal acostumados. Os puritanos, que são a base da nossa igreja, eles ouviam um sermão, acabavam um sermão na igreja deles, se tivesse o culto ali, o cara pregando, eles corriam para lá para ouvir a pregação. A história de Charnock diz que no culto em que ele foi ordenado como pastor, ele orou durante 1h10, orou sem parar, 1h10, ninguém levantou e foi embora, ninguém ficou com sono, e ele depois pregou 2h30, e ninguém quis bater nele não. Por quê? Porque essas pessoas entenderam, oração verdadeira é sinal de salvação, pregação verdadeira traz o quê? Salvação. O que a gente precisa mais na nossa vida? É isso. E esse texto nos incentiva a isso. Quinta aplicação: esse texto também traz um grande incentivo à vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida em que nós odiamos o pecado e amamos a lei de Deus. Porque é isso que faz as pessoas olharem e dizer: Deus está com eles. Porque as igrejas hoje estão cheias de pessoas que, se você chamar um ímpio que conhece cada uma delas que está ali, ele vai falar assim: eu não entro nessa igreja nunca, esses caras estão ali dentro. Você está doido? Aquele homem ali vai na zona boêmia, aquele outro ali bate na mulher, aquele ali fica tonto dentro de casa, aquele outro ali dá calote na praça, eu não vou entrar aí de jeito nenhum. Aquela ali é a mulher mais fofoqueira da cidade. Quem que
vai entrar num lugar desse? Como que as pessoas vão perceber que Deus está conosco? Na piedade. Se uma igreja quer crescer de verdade, ela tem que investir na piedade. Por quê? A piedade referenda a pregação. Se eu pregasse tudo isso aqui e você fosse na minha casa e me visse batendo na minha mulher, você ia acreditar no que eu falo? Se você me visse fazendo isso aqui, né? E você tivesse uma câmera na minha casa e me visse vivendo uma vida de pornografia, você acreditaria em mim? Se você me visse falando dessas coisas e visse que o pastor rouba a igreja, tira dinheiro dos membros, você acreditaria em mim? E você poderia dizer: Deus está com ele? Não. Assim é com todos vocês. Vivam a vida de piedade, para que as pessoas falem assim: Deus está com ele. E assim, isso é uma coisa que, como diria o provérbio dos nossos dias, não é querendo me gambar não, né? Eu sei, meus irmãos, é gabar, viu? Eu estou fazendo ironicamente, não é querendo me gambar não. Uma vez, uma vizinha minha bateu lá em casa, e minha casa tinha um pé de erva cidreira. Eu não gosto de chá, então o trem crescia igual mato, né? No meu prédio. A mulher entrou e falou assim: posso pegar isso aqui? Eu, claro, pois não, senhora, pode entrar, vou pegar a faca, vou cortar, vou dar para a senhora, vou ensacar e tudo mais. E a mulher falou: você é diferente, você é crente? Eu falei assim: sou pastor. Glória a Deus, vi que você era diferente. Com minutos. Será que as pessoas podem fazer isso conosco? Deus nos dê graça. As pessoas olharem e falar assim: Deus está com você, Deus está nessa igreja. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus, te agradeço pela tua santa palavra. Ó Senhor, tu és bom, justo e maravilhoso. E eu te agradeço por essa promessa de salvação para os gentios. É a história da minha salvação, Senhor, e dos meus irmãos que aqui estão. É uma promessa que se cumpriu, e o Senhor cumpre as suas promessas. Te agradeço por Jesus, que morreu por nós, foi feito pecado por nós, para que essas promessas se cumprissem. Nós não somos dignos disso, Senhor. Nós merecíamos estar longe da aliança da promessa, ateus nesse mundo, caminhando para o inferno, Senhor. Mas eu te agradeço pelo evangelho da salvação, que nos trouxe graça, Senhor, que nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do teu Filho. E agradeço que o Senhor nos deu fé para acreditar nessa mensagem, que é loucura para os que se perdem, e tem gerado em nós arrependimento pelos pecados que são muitos. Quantos são os nossos pecados, Senhor? Quantas vezes as pessoas olham para nós e veem como gentios, não como crentes, porque somos como eles. Mas eu quero implorar misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, para que vivamos a tua palavra de tal maneira que as pessoas olham e possam dizer: Jesus está com eles. Seja conosco, Deus, nos ajude a viver essa mensagem, a pregar essa mensagem. E eu te imploro que os eleitos do Senhor sejam tirados, ó Deus, da escuridade, do pecado, das falsas igrejas e falsas mensagens. Nos dê ânimo para pregar e para viver. O Senhor certa vez teve que animar Paulo e dizer a ele: Paulo, tem muita gente que é minha aqui em Corinto, e eu creio que é assim também em Curvelo. Nos dê essas almas
para que sejam salvas. Abençoe para que no nosso emprego, na nossa escola, na nossa família, os eleitos do Senhor sejam alcançados através da pregação, da evangelização, Senhor. Nos disponha para isso. Não nos deixe ter vergonha do Evangelho. Como nós poderíamos ter vergonha do que há de mais poderoso nesse mundo? Nos ajude, e que ao falar e as pessoas não se converterem, nós entendamos, quem muda o coração é o Senhor. Mas quando elas forem salvas, que nos gloriemos unicamente em Jesus. Abençoe nossa igreja, para que pregue a palavra de verdade. Ministre os sacramentos, ó Deus, com precisão, para que a disciplina seja feita. Eu sei, o Senhor vai tirar as ervas daninhas, mas traga trigo e abundância para nós. E eu sei que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo vão ceifar também. Que ceifemos, ó Deus, avivamento e reforma. Que ceifemos, ó Deus, a Tua graça nas nossas vidas. Eu te imploro, mande trabalhadores para a Tua obra. Somos poucos e fracos. Eu te imploro, nos dê a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai e a consolação do Espírito estejam com cada um de nós hoje e para sempre. Amém. Vamos assentar, queridos.